Olá e seja bem-vindo à nossa aula 7, né, nossa sétima aula aí do curso Encontrando o Seu Propósito. E agora, né, conforme eu disse, a gente vai falar sobre os chamados, né? Quem são os chamados? Vamos identificar isso. Então, ó, muitos são chamados, mas nem todos são escolhidos, né? Já diz a Bíblia. Pois cada um tem o seu momento de vir à existência, e poucos são os escolhidos, pois ser escolhido envolve um posicionamento da pessoa que foi chamada, podendo então ser negado. Então, todas as referências, né, que vão dar clareza, não são todas as referências existentes, né? Tem mais textos que podem dar clareza a isso, mas essas referências que eu coloquei, que não foram poucas, né? Livro de Mateus, na carta a Timóteo, segunda carta, no livro de Jeremias, na carta aos Romanos, na epístola no Evangelho de João, na primeira carta a Timóteo, no livro dos Salmos, novamente ali em Jeremias, você vai entender, né, qual o respaldo, qual é a base que a Bíblia, né, qual é o fundamento que a Bíblia se apoia para que a gente possa fazer essa declaração, né, de acordo com ela. Então, ó, ser escolhido envolve o posicionamento. Não é uma questão que Deus, eu escolhi esse aqui, ele vai ser salvo. Esse daqui eu não escolhi, ele não vai ser salvo. Ou eu escolhi, ele vai para o inferno, né? Ou eu escolhi esse daqui, eu tenho um chamado na vida dele, tem uma obra, né? Ah, esse daqui não tem um chamado na vida dele, não. Então, ó, muitos são chamados. Mas por que muitos são chamados e não todos são chamados? Porque cada um tem o seu tempo como é que eu posso dizer? De emanar, vamos dizer assim, desse mar de energia que é Deus. Né? Cada um tem o seu tempo de surgimento. Né? Então a pessoa ela surge na Terra. Porque quando ela surge, ela o quê? Ela foi chamada. Então o chamado, ele inclusive não é um ato onde acontece, né, já na nossa fase adulta, né? Geralmente a pessoa vai lá, chega na igreja e tal, não, você tem um chamado, Deus está te chamando. Não, Deus já está te chamando há muito tempo, né? Desde a tua existência, veio à existência porque Deus te chamou. Né? O chamado não é declarar o chamado, a gente tem que entender uma separação que existe aí, uma diferença. Uma coisa é ser chamado, outra coisa é entender que está sendo chamado, e outra coisa é entender qual é o chamado. Então, às vezes, a pessoa ela foi chamada. Você nasceu, está existindo, está vivendo, né? Então, se está com Cristo, está vivendo. Se não está, está existindo. Então, está vivendo, então você foi chamado. Você está na Terra, então você foi chamado. Agora, entender que foi chamado é quando acontece aquela coisa da pessoa ir lá, do irmão ou a irmã, né? Olha, você tem um chamado. Aí você está descobrindo que tem um chamado, que existe um chamado, que até então, de repente, você não sabia. E aí, agora, poxa, eu tenho um chamado, tá? Qual é o chamado? É o que você está descobrindo aqui no curso Encontrando o Seu Propósito. Tá? Então, poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque poucos se posicionam como escolhido. Basta se posicionar como escolhido. E aí, isso que parece muito estranho. Ah, Fábio, você deu um jeitinho aí para poder interpretar dessa forma. É só ler as referências. Como eu já falei, a nossa equipe está aqui disposta, né? Provavelmente, nesses casos de dúvida, sou eu mesmo que vou tirar a dúvida, vou estar respondendo aí a sua dúvida, né, que você fizer aí na plataforma onde o curso está hospedado, tá ok? Então, a gente vai avançar agora para a nossa 8ª aula, né? Para entender melhor um pouquinho quando somos chamados. Deus te abençoe. Nos vemos lá.